Para você ter uma nota alta no Enem, você não pode errar questões fáceis. As questões fáceis, elas derrubam muito a sua nota se você erra. Já as questões consideradas difíceis, elas mudam pouco a sua nota, tanto para mais quanto para menos. Portanto, é essencial que você entenda, por exemplo, na prova de Química, quais são os conteúdos que geralmente são considerados difíceis, quais são os assuntos que geralmente geram questões fáceis. Com isso, quando você for realizar a prova, você vai ter uma estratégia muito boa, que é fazer primeiro as questões fáceis, que aumentam a sua nota, e as difíceis deixa para depois. Só que você precisa entender, então, quais são os conteúdos que são considerados fáceis e quais são aqueles que geralmente caem no difícil, para na hora da prova ter a melhor estratégia. Eu vou sintetizar os conteúdos difíceis, os fáceis, para você começar a bolar a sua estratégia de resolução de química, a melhor estratégia. Então seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Química no Detalhe. Eu sou o professor Rafa e agora eu quero te ajudar a reconhecer quais são os conteúdos que geralmente se encaixam como questões fáceis e quais são os conteúdos que geralmente geram questões difíceis. Por que geralmente? Porque o cara às vezes pode, até inventar, modificar e transformar uma questão que geralmente é fácil numa questão difícil. Mas isso é bem difícil de acontecer. Por exemplo, quando você bate o olho e vê que é uma questão sobre funções orgânicas, esse tipo de questão envolve uma habilidade bem simples, que é o reconhecimento, a identificação, Você bate o olho na molécula e aí você fala, olha, tem um C-OH, então é um aldeído. Tem um OH em carbono que só faz ligações simples, então é um álcool. Resposta, letra B. Tá aqui, ó, aldeído e álcool são as funções orgânicas desse composto. Então, quando uma questão envolve funções orgânicas, ela tende a ser uma questão fácil. Já, por exemplo, quando cai uma questão de cálculo estequiométrico, que o Enem gosta bastante, é uma questão que envolve lá, às vezes, construir a reação química, a equação, o balanceamento, montar a regra de 3, transformações de unidades, então envolve muito mais habilidades. Logo, uma questão de cálculo estequiométrico, ela provavelmente se encaixa quase sempre como uma questão difícil, tá? Aí, uma coisa importante nessa nossa conversa. Professor, mas como que eu vou ler a questão e já saber qual é o tema? Bom, se você não tem base nenhuma, provavelmente você vai ler uma questão e não vai ter a mínima ideia qual é o tema. Mas se você já estudou, já tem uma base, se você já fez provas antigas do Enem, se você trabalha sempre resolve listas com temas misturados, que aqui no Química no Detalhe eu chamo de listas HALPs, que geram retenção a longo prazo, Fazer listas com temas misturados é a sua melhor decisão para o estudo. Para de fazer listas de um tema só, porque você fica viciado, Você resolve lá a primeira questão de concentração comum, aí a segunda. Na terceira questão, você está aplicando a fórmula já direto, sem ler o enunciado. Então sempre faça listas com temas misturados e as provas antigas. Quando você usa essa estratégia, você acaba tendo essa capacidade de ler um enunciado e reconhecer qual é o tema. Você começa a ler e fala, soluções. E aí, quando você percebe que o tema é soluções, esse assunto geralmente cai como uma questão difícil. E quando você tem essa habilidade de reconhecer as questões, qual é o tema, aí você tem a melhor estratégia para se dar bem na prova de Química. Por quê? Você sabe que as questões fáceis, elas acabam gerando uma nota maior do que as questões difíceis. Não pode errar a questão fácil. Aí, quando você começar a leitura da prova, você lê aquela questão. Ou calcule a massa de água formada na Opa, cálculo estequiométrico. Deixa para depois. Aí, outro enunciado. As funções orgânicas do composto. Opa, questão fácil, funções orgânicas. Você vai dando preferência para as questões fáceis, porque no começo da prova você tem bastante energia. Então você vai colocar a tua energia mais alta nas questões fáceis, porque elas têm pela TRI, elas te geram uma nota maior. E as questões difíceis ficam para depois. Você não pode arriscar fazer uma questão fácil, muito cansado e errar de bobeira, porque isso vai derrubar sua nota.
Agora, se você errar uma questão difícil por já estar cansado, isso não vai mudar tanto a sua nota no Enem. Esse vídeo é específico para o Enem, para TRI. Como que o Enem julga uma nota boa e uma nota ruim de acordo com as questões que você acerta. Tá? Então agora, preste bem atenção, vamos de fato. Quais são os temas de química que na prova do Enem, muitas vezes, quase sempre se encaixam como questões fáceis? Questões envolvendo, então, funções orgânicas, identificar as funções orgânicas, né? Aqui tem uma acetona, um ácido carboxílico, beleza. Aí outro tema, que geralmente são questões fáceis e que cai muito no Enem, são questões envolvendo interações entre moléculas. Então você bate o olho, geralmente é um composto orgânico. Se ele for um hidrocarboneto, ele é 100% apolar, molécula sem polos. Aí a interação entre as moléculas é do tipo de polo induzido, que é uma interação bem fraca. Os outros grupos orgânicos, eles vão ter grupos funcionais, OH, C-O, e aí esses grupos, eles realizam interação do tipo de polo permanente, ou se tiver OH, ligação de hidrogênio. E aí você vai reconhecer qual é o tipo de interação. Quanto mais forte a interação entre as moléculas, maior o ponto de ebulição. Também propriedades compostos orgânicos, que tem tudo a ver. Quanto mais carbonos o meu composto orgânico tem, mais apolar. Quanto mais grupos funcionais, tipo, quanto mais OHs, mais polar. Quanto mais polar, mais hidrossolúvel, mais solúvel em água. Quanto mais carbonos, mais apolar, menos solúvel na água. Radioatividade também pode até vir virar uma questão média, mas geralmente radioatividade, tempo de meia-vida, tem 100 gramas, passou 10 anos, cai para 50 gramas, passou mais 10 anos, cai para 25 gramas, passou mais 10 anos, cai para 12,5. Questões de tempo de meia-vida ou de fissão e fusão nuclear ainda são questões fáceis. Também a parte de atomística, tipo teorias atômicas, modelo do Rutherford, é muito tranquilo para você acertar. Deslocamento do equilíbrio, tá? Deslocamento do equilíbrio químico. Então, por exemplo, você aumenta lá a concentração do reagente, o equilíbrio vai para a direita. Você aumenta o produto, o equilíbrio vai para, aumentou o produto, vai para a esquerda. Ou aumentou a temperatura, para onde vai o equilíbrio? Quando você aumenta a temperatura, o equilíbrio vai para o lado endotérmico. Então, são questões fáceis de você acertar. Fatores que alteram a velocidade de uma reação química, né? Quanto mais concentrado, mais rápida é a reação. Quanto maior a superfície de contato, mais rápida a reação. O catalisador aumenta a velocidade da reação. E por fim, questões envolvendo química ambiental, tipo reciclagem, tipo poluição, são temas, ou tratamento da água, são temas recorrentes do Enem e que são bem fáceis de acertar porque eles são sempre os mesmos cobrados. Então essas questões aqui, esses temas, que inclusive alguns caem muito, como interações, funções orgânicas, química ambiental, você não pode errar. Dê uma atenção porque esses temas valem muita nota no Enem. Eu coloquei alguns temas que eu considero médio, alguns temas que vão oscilar, de repente pode cair para fácil, pode cair para difícil, mas questões que envolvem pilhas, que o Enem gosta bastante, e isomeria, tem questões que vão ser mesmo, tipo, de repente, questões médias, mas às vezes vão cair como fáceis, às vezes como difíceis. Por exemplo, pilhas, pode cair questões fáceis, como, por exemplo, determinar o NOx, como caiu no Enem 2022. Pode cair para você descobrir quem está oxidando, quem tá reduzindo, quem que é o cátodo, quem que é o ânodo, tá? Quem é o polo positivo, quem é o polo negativo. Também pode cair para você calcular o potencial que essa pilha está gerando. O Enem gosta bastante de cálculo de potencial de pilha. E isomeria, principalmente a isomeria espacial, a geométrica e a óptica. Beleza. Agora, quais são os temas difíceis do Enem? Aqueles temas cujas questões elas dão mais trabalho e, por incrível que pareça, elas mudam menos a sua nota. Questões de reações orgânicas geralmente são questões difíceis, porque você tem que ter um bom entendimento de química orgânica, é a parte mais difícil da orgânica. Questões envolvendo soluções, tipo diluição, cálculo de concentração comum, cálculo de concentração em mol por litro, que o Enem gosta bastante, envolve cálculo, envolve regra de 3, transformação de unidade. Então, são questões que vão cair provavelmente como uma questão difícil. Cálculo de ΔH. Cálculo de ΔH até pode vir para questões médias muitas vezes, mas como tem cálculo, se tem cálculo para a natureza, isso já enquadra como uma questão difícil, porque natureza tem muitas questões que não vão envolver
cálculo. As que envolvem cálculo geralmente vão cair para médio ou difícil. Beleza. Hidrólise de sais, hidrólise salina, é uma questão teórica, mas que envolve um entendimento muito aprofundado de ácido, base, sal reagindo com água, se o meio vai ficar ácido ou básico. O Enem gosta bastante disso e eu considero uma questão teórica, porém que se enquadra como questões difíceis. Ainda tem cálculos de constante de equilíbrio, que o Enem também gosta, e pode ser aqui de médio para difícil, e por fim, o nosso temido ou não cálculo estequiométrico, que o Enem ama, cai quase todo ano, uma questãozinha, e é uma questão difícil. Então, esses temas, quando você bateu o olho no enunciado, reconheceu esse tema, pode deixar para depois, porque geralmente são questões difíceis e alteram um pouco a sua nota. Quando você faz isso, você tem a melhor estratégia de química para o Enem. Por quê? Porque você vai dar uma ênfase nas questões fáceis, a sua nota vai explodir e as questões difíceis você pode até acertar também, né? Mas o foco vai ser aqui. Isso é estratégia de prova. Se o Enem tem esse tipo de perfil, é esse tipo de perfil que eu vou adotar para fazer as questões. Por quê? Se questão fácil vale mais que difícil, eu vou dar ênfase para as questões fáceis. Esse então foi o nosso vídeo de como você dividir as questões do Enem em fáceis, médios e difíceis de química. Não esquece de deixar um like nesse vídeo, porque foi um vídeo muito legal, é muito diferenciado dos vídeos que tem aqui no YouTube sobre esse tema. Compartilha com alguém se você gostou desse tema, se você achou bacana. Tem algum amigo que vai fazer vestibular, então compartilha. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, alguma pergunta ou algum tema que você gostaria, alguma coisa que você quer que eu fale sobre o Enem. Eu vou sair da frente para você tirar um print desse quadro e até um próximo vídeo aqui. Tchau, tchau, fique com Deus, beijão e até breve.